pede por intercessão, né? Nada mais do que a ajuda que vem do alto, né? Quem aí é adepto, cada um adepto da sua religião, geralmente pede, né? Faz a prece e fala, ó, fulano, interceda por mim, né? Peça a Deus por mim. E a gente sabe que nós também somos capazes de nós mesmos pedir a Deus por nós, né? Claro que cada um executa a sua fé da maneira que achar viável, da maneira que vê que é dessa forma que eu tenho afinidade. Então é dessa forma que eu vou fazer, né? Mas a gente pode também nós mesmos interceder, pedir, né, a Deus por nós. Mas a ajuda, ela sempre vem da onde? A ajuda, ela vem do alto. Se a gente pede, é porque nós, por si só, né, às vezes não estamos dando conta de resolver determinado problema. Então, o que a gente faz? A gente pede essa intercessão, essa ajuda do alto. Quando a gente pede por uma intuição, quando a gente pede para nos colocar no caminho certo, quando a gente pede, né, para nos dar paciência, discernimento, a gente está pedindo o quê? Intercessão, ajuda, né, do alto. Então, esse capítulo é um capítulo que vai nos enriquecer muito, né? Então, André Luiz, mais uma vez junto com Alexandre, está lá numa reunião onde André fazia parte, né, do grupo de estudos, quando então surgiu aí duas senhoras que estavam então desdobradas, né, em sono. E aí elas chegam para Alexandre, uma delas aparentava ser muito próximas de Alexandre, né? Ou seja, ele já conhecia ela de algum lugar, ou talvez de um estudo à noite, através de um desdobramento. O fato é, eles eram conhecidos de algum lugar. E ela chega então levando a sua prima, que estava tristonha, abatida, em busca de respostas para aquele momento que ela estava passando, né? Então, o que acontece ali? Essa prima que estava chorosa, né? E que ele fala aqui, André relata que ela chegou até com uma luz, né? Um pouco mais escura, mais densa, um pouco mais pesada que a outra, estava passando por uma situação difícil, né? Então, nós vamos começar lá do segundo parágrafo, tá? Porque vai até repetir o que eu disse. Mas aqui no primeiro está dizendo exatamente que o Alexandre e André estavam aí então, né, em uma reunião, estavam aí quando chegou essas duas senhoras. Então lá, a mais velha, evidentemente, espírito mais elevado pelas expressões de luz. Então, como que um espírito reconhece o outro pela elevação que possa ter ou não, né? Pela luz da aura que carrega. Em volta do nosso perispírito existe luz. Então, quanto mais iluminado, mais entendimento se tem. Quanto mais fraquinha, menos evoluído é, né? Chico Xavier já dizia que a aura de Jesus chegava a 5 quilômetros, né? Olha aí a expansão de luz que tinha Jesus, né? E aí ele está falando aqui, né? Espírito mais elevado pelas expressões de luz que se via rodeado. Parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. "Ó, meu amigo!" exclamou a entidade mais simpática, né? Ou seja, exclamou aquele espírito que estava ali com um pouco mais de luz. Lembrando-se que elas estavam ali ainda o quê? Em sono físico, tá? Elas eram encarnadas e elas se desdobraram durante o sono. Ela fala, ó, meu amigo, dirigindo-se ao orientador, né? Depois das primeiras saudações, trago-lhe minha prima Esté, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. E enquanto a senhora
enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência dos seus serviços, entretanto, ouço pedir sua ajuda para os nossos pesares terrestres. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. Somos mulheres humanas, perdoe-nos, pois, se batemos a sua porta de benfeitor para atender a problemas difíceis, né? Então, o que já nos passa? Qual a ideia que já nos traz? Olha, é perfeitamente possível que no nosso sono físico a gente não se desdobre somente para uma visita ao ente desencarnado. Somente para estudos, igual a gente já viu lá atrás, né? Tem um grupo que se desdobra à noite e vai estudar. Mas também é possível que a gente encontre com espíritos que nos são afins e que são velhos conhecidos nossos, para a gente pedir o quê? Intercessão. Para a gente pedir ajuda, para a gente pedir um norte, né? Só que muitas das vezes é o que ela fala aqui, né? Me perdoe se diante de tanta coisa que você tem para fazer, eu estou aqui, né? Com um problema terreno, com um problema humano, trazendo para você, para que talvez você nos dê um norte, né? E ele responde, Alexandre responde a ela: Etelvina, minha amiga, em toda parte a dor sincera é digna de amparo. Se há sofrimento na carne, existem eles também aqui, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros, e em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade, né? Então, o que o Alexandre está dizendo para elas? Olha, não tenho que desculpar, né? Toda ajuda, todo pedido que realmente é válido, né? Porque a gente sabe que a gente pede muita coisa em vão, né? Nós somos insaciáveis, a gente pede muita coisa em vão. Então, ele fala o seguinte: toda dor, né, sincera, ela merece amparo. Então, pode ficar à vontade para falar de sua dor, né? Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se fazia 12 anos com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, a qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o noivo primeiro, bem amado de seu coração. Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal com amoroso entendimento, né? Então ela conta: olha, eu sou casada pela segunda vez. O meu primeiro, que era um noivo muito estimado e muito amado, suicidou-se misteriosamente. E eu tenho esse segundo também como um presente dos céus ao que foi me dado, né? E é por ele que eu estou aqui. E aí a gente continua. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Ou seja, eles tinham 3 filhos nesse segundo casamento e viviam em perfeita harmonia. Raul, conquanto melancólico, né? Ou seja, de vez em quando ele estava lá naquela melancolia dele, né? Mas era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão, né? Ajudá-lo, né? Tentar minimizar alguma dor nessa melancolia que pudesse estar ali, mas
ela disse aqui que era em vão. Era em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viveram para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Amigos anônimos recolheram-se o cadáver na via pública, trazendo-se à casa terrível surpresa. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto ao corpo sem vida, não lhe pertencia. Que mistério envolveria o hediondo crime? Então, por que elas estão ali? Elas relatam para Alexandre o seguinte: olha, nós vivíamos bem, a Esther, né? Dizendo, nós vivíamos bem. Nós estávamos no âmbito da nossa família, tinha as nossas desavenças, né? Ele lá na melancolia dele, mas tinha entre nós muito respeito, eu por mim achava muito amor, né? A gente tínhamos 3 filhos, mas de uma hora para outra, ele então é assassinado. Alguns amigos o encontraram, trouxeram a notícia para nós. E aí eu estou aqui, né? A Esther está lá o quê? Em busca de resposta. Assim, às vezes, como muitos aqui, né? Que está em busca dos porquês. Por que aconteceu isso? Por que foi dessa forma? Por que tinha que ser assim, né? A gente sabe que certas coisas que a gente passa, está lá no nosso projeto reencarnatório, né? E a gente vai passar mesmo e não tem jeito. Mas, ainda assim, Esther está ali o quê? Buscando resposta, né? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio. Aí ela fala, olha, os policiais que estavam aí à frente do caso, eles acreditam que também foi suicídio como o primeiro. Tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia que ele havia sido morto, né? Ele fala aqui que ela admitia o assassínio. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Né? E ela fala, o que levaria ele ao suicídio? Eu não acredito que foi suicídio. Porque a vida que a gente tinha, a forma que a gente levava, não é possível que ele desistiria, né? Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro? Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas a gente sabia equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta, teria ido embora da terra, né? Teria desencarnado por imposição de tenebroso crime. Mas em sua generosidade feminina, Esther em lágrimas não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Em vista dos filhos pequenos e de 2 velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto, está disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhos, recomeçando a vida. Mas, antes disso, desejava algum conforto para o coração.
anelava, né? Sonhava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo para conformar-se, né? Então ela está ali em busca de algo que acalme o coração, né? Como estar agora o Raul do outro lado? Eu não estou aqui para culpar ninguém, eu não estou aqui para querer vingança de nada, mas eu estou aqui em busca de quê? De respostas, né? Eu estou aqui para tentar acalmar o meu coração no sentido de, principalmente, como ele está do outro lado. Como ele se vê diante de tudo isso. E aí a gente prossegue. E no fim da longa e sentida exposição, rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o teria assassinado? E por quê? A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe. Então, diante de todas essas indagações de Esther a Alexandre, com André nos contando, né? Olha o que Alexandre responde para ela. Tenha calma e coragem, minha amiga. Neste momento, não é fácil esclarecê-la. É imperioso se indicar com cuidado, a fim de solucionar o problema com critério devido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera, confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Né? Então, qual que é a primeira coisa que já deixa bem claro para a gente? Né? Os espíritos, assim como nós, não adivinham as coisas, né? Nós vamos ver mais à frente o Alexandre dizer exatamente isso, né? Tudo que vai até a espiritualidade demanda tempo, né? E alguns, pela situação que se encontra, o que está em busca dessa notícia nem está pronto para recebê-la. Né? Então vamos ver mais à frente. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo, e sentindo talvez a minha necessidade de preparação e conhecimento, Alexandre explicou. Nossos amigos encarnados, veja bem, nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos e pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne, admitem que já somos senhores de sublimes dons divinatórios, esquecidos que o esforço próprio com o trabalho legítimo é uma lei para todos os planos evolutivos, né? Então, quando ele fala é uma lei, né? Essa lei está pautada em quê? Na fé e na confiança, né? E aí ele vem nos dizendo isso. Olha, nós aqui, não é porque nós somos espíritos que nós somos adivinhos, né? Muita gente acha isso. Ah, pergunta aí, né? Pergunta aí, fulano, como é que anda. Então, assim, e eles falam o seguinte, olha, não é porque nós estamos fora do corpo físico
que nós também sabemos de tudo que se passa da vida de todo mundo. É certo que nós temos mais recursos, nós temos às vezes como ir atrás, mas tudo também precisa estar pautado em quê? Olha o que ele fala. Tudo precisa estar pautado em esforço próprio e trabalho legítimo. Porque muitos querem, só querem e nada fazem para melhorar, né? Então a evolução continua lá da mesma forma que nós estamos caminhando na evolução aqui. Por isso que a gente pede sempre que os nossos entes continuem, que nossos entes estudam, que nossos entes possam cada vez mais trilhar o melhor caminho, não só os nossos entes, mas todos que se encontram no mundo espiritual. Porque o desenvolvimento continua, né? E a gente precisa saber que lá é uma cópia, aqui é uma cópia imperfeita de lá. E que de lá acontecem muitas coisas parecidas com aqui, com aquelas pessoas que estão no mesmo plano de desenvolvimento que nós. Mas sorrindo paternalmente acrescentou, entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias, não procederíamos de outra forma. E ele fala com o André o seguinte ainda, né? Olha, André, não é de se assustar. Porque se fosse nós também que estivessem encarnados, a gente estava agindo o quê? Da mesma maneira. E aí a gente vê cada vez o quanto mais a gente precisa de evolução e de desapego. No dia seguinte, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me a Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Ou seja, como André Luiz estava ali com o tempo no dia seguinte, Alexandre falou assim, olha André, vamos ali comigo, vamos lá na casa de Esther, vamos começar investigando, para a gente ver se a gente descobre o que aconteceu. E aí André fala, como? Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que poderia fazer em favor da viúva. Alexandre, sem desprezar a opinião de André, responde, sem dúvida, esse é o método mais fácil. E em muitos casos, devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Então, o que ele estava dizendo? Olha, André, por mais que nós tenhamos esse recurso, nós precisamos ter também o nosso esforço próprio. Não é somente ir pelo caminho mais fácil. Nós precisamos mostrar o quê? Interesse para ajudar aquele irmão. Então, nós precisamos o quê? Nos esforçar também. Concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo e de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Respeito à situação geral, enriquecendo simultaneamente os nossos valores de cooperação. Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar, né? Então, André estava falando também do esforço próprio e do trabalho legítimo também deles. Não é querer as coisas da forma mais fácil, mas é impondo ali fé, confiança, trabalho justo, para que então eles possam alcançar aquilo então, né, que eles estão à procura. Como
quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu mais uma vez que, como na terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. E daí a gente pode também tirar uma conclusão, né? Olha quantos de nós estamos passando por inúmeros problemas. Olha quantas coisas a espiritualidade amiga precisa fazer para nos ajudar. E ainda assim, às vezes, a gente ainda os ocupa para querer saber, né, uma coisa que cabe somente a nós, né? Muitas das vezes. Eu sei que a gente fica atrás, né? A gente quer realmente essas respostas, mas a gente também entende o quão egoísta a gente é. Eles estão trabalhando para nos ajudar no sentido de crescimento moral e ainda tem que trabalhar de uma certa forma como detetive, né? Então imagine quanto trabalho. Mas o que é que Alexandre relata aqui? Para que essas coisas venham a acontecer, é necessário o merecimento, que a gente tanto fala. E esse merecimento está pautado na fé, está pautado na confiança, está pautado no esforço, né? E está pautado no trabalho. E muitos estão o quê? De braços cruzados. Muito pouco fazem, mas tudo querem, né? A casa da pobre viúva localizava-se em uma rua modesta. E, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior. Olha o que André relata. Ao chegar na rua onde estava a residência terrena de Esté, ele já percebeu um entra e sai de espírito. Outra vez que disser entidade, entendamos por espírito. Viu que ali já era habitado, entrava e saía espíritos de regiões o quê? Inferiores, de vibração inferior. O que observei sem dificuldade pelo movimento de entrada e saída antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Entramos sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Olha, estava aquele entra e sai, mas quando a gente se aproximou para poder adentrar na casa, aqueles espíritos nem perceberam a nossa presença. Por quê? Estado vibratório elevado, quem está embaixo não tem acesso, né? Para se ter acesso, quem está aqui em cima tem acesso daqui para baixo, né? E quem está bem mais acima desse que já está superior também às vezes consegue passar imperceptível, né? Por quê? Porque é a vibração que tem. A luz que o outro carrega é tamanha que ofusca tanto a ponto do outro não conseguir visualizar, né? Nós já vimos isso em outra vez, em outra oportunidade, lá em Violetas na Janela, também vivendo no mundo dos espíritos. Patrícia relata perfeitamente pra gente, né? Então, vibrações diferentes, então por isso que os que ali entravam e saíam não conseguiram ver, sentir que eles também estavam ali presentes. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições. Então, ou seja, 6 pessoas viviam ali naquela casa. A viúva com 3 filhos e um casal de tios que vivia com ela. Estavam ali na mesa de refeições, no almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. 6 espíritos envolvidos em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção.
Então, o que que André viu ali, junto à mesa, junto àqueles que ali estavam? 6 espíritos sentados à mesa, absorvendo as energias daqueles alimentos, e essa absorção, ela vem pelas narinas espirituais, né? Eles estavam de uma certa forma sentados à mesa, também ali almoçando, sugando a energia daqueles alimentos, sugando a energia daqueles que ali também estavam almoçando, né? E eles estavam fazendo essa absorção que eles chamam. Essa absorção é feita pelas narinas espirituais e pelos vapores dos alimentos, que nada mais é do que energia que o alimento exala. Meu Deus, né? Então isso é bem característico do André, né? Quando o André chega lá no mundo espiritual, ele também se depara e fala, meu Deus, e aqui ele vem de novo, né? Meu Deus, exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será possível desencarnados à mesa? Meu amigo, disse Alexandre tranquilo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religiosos são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Então, o que que ele está dizendo aqui? Olha, todo lar que não se tem equilíbrio, todo lar que, embora seja religioso, mas está em desarmonia, não existe organização, está sujeito e fadado a isso. E aí, mais uma vez, nós vamos entrar naquela questão seguinte: semelhante atrai semelhante. O que a gente vibra diz quem a gente é. Se ali naquela casa existe energia positiva, pode-se saber que aqueles que têm energia negativa ali não vão adentrar, porque não vão suportar a energia do ambiente. E os que têm energia positiva vão chegar para colaborar, né? Para colaboração, para nos ajudar. Chega, faz uma prece e vai embora, sem necessidade de absorver nenhuma energia que ali então se encontra. E aí, mais uma vez, a gente percebe o quão é importante o estado que a gente está, o que a gente vibra na nossa casa, como é a nossa casa, porque semelhante vai atrair semelhante. E eles vão ficar, de uma certa forma, muito confortáveis dentro das nossas casas. Sejam espíritos negativos ou sejam espíritos positivos. Resta saber quem a sua porta está aberta para poder deixar entrar. Vamos continuando, né? Após ligeira pausa em que fixava compadecido a paisagem interior, prosseguiu. Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, então, ou seja, olha, André, aqueles que desencarnam em condições excessivas de apego, principalmente aos familiares, neles encontrando as mesmas algemas. O que ele quer dizer aqui? Olha, André, aqueles que desencarnam apegado no familiar e o familiar suscita ele ali de 5 em 5 minutos, ou seja, um está preso ao outro, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas
e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. E daí a gente vê aqui o quê? A importância da gente deixar os nossos entes seguir. Nós não estamos aqui falando do fator saudade. Nós estamos aqui dizendo do fator apego. Porque saudade é muito diferente de apego. Nós estamos falando naqueles que de 5 em 5 minutos está falando no ente querido. O quão é difícil para ele, mesmo se ele quiser seguir, vai ficar difícil, né? Porque de uma certa forma nós não damos sossego, né? Vamos dizer assim para melhor entender. E se para ele é difícil e a gente não dá força para que ele siga, para que ele continue, a gente de uma certa forma o traz, o algema junto de nós. E ali ele vai ficar alimentando-se do tônus vital que existe ali dentro da família e fazendo as mesmas atividades, talvez, que antes executava. Mas chegam a se alimentar de fato utilizando os mesmos petiscos, né? As mesmas comidas de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades, dos espíritos ali congregados, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos, né? Ou seja, a energia da comida, porque tudo tem energia. Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutores respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações do corpo físico encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do corpo físico, do envoltório carnal. No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos. Alexandre fala: olha, André, quem está na carne também absorve 70% para que ele possa estar na terra. 70% da energia, do tônus vital que ele tem, vem e é característico de coisas da terra. Olha o ar que a gente respira, né? Olha os alimentos que nos provêm da terra. Eles estão da mesma forma. Eles são viciados. Eles são irmãos que ainda não aprenderam a se desprender da matéria e entender que o seu caminho é no mundo espiritual. E quando André Luiz fala, mas é tão estranho, desconhecidos à mesa. E eu, né, o que ele fala aqui, né, mormente desconhecido da espécie, ou seja, a pessoa parece de outra época, pela vestimenta que carrega, né? Como assim? Mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego positivo, doentio, né? Então, ou seja, aquelas pessoas que aos olhos de André eram estranhas, pareciam, né, pessoas desconhecidas ali sentadas na mesa do almoço, Alexandre vem dizendo, não são desconhecidos. Embora
de épocas diferentes, mas são familiares. E os que não são familiares lhes são afins, pela própria vibração que carrega esse ambiente. Alexandre pensou um momento e continuou. Admitamos, contudo, a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de espíritos indignos, estranhos dos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e a circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Então ele está dizendo, olha André, vamos supor que a sua posição esteja certa. Vamos supor que todos aqui são de fato estranhos. Não tem ninguém aqui com laço consanguíneo terreno de um dia. Ainda assim, eles estariam aqui por afinidade. Ainda assim, eles estariam aqui porque aqui existe energia capaz de sustentá-los nesse ambiente. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Então, ou seja, a nossa mesa é sempre palco de influenciação de natureza invisível. Resta saber o que você tem de influência dentro da sua casa. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais nas vizinhanças do pensador virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve a família em plano superior, rendendo cultos às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da conversa construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, ou seja, né? Se o ambiente que você vive, se o que você cultiva dentro do seu lar são energias positivas, trabalhadores espirituais que porventura estejam ali por perto serão atraídos. Vem até a sua casa, faz uma prece e vai embora sem precisar absorver nada. Agora, se cultivas outra coisa na sua casa, se é coisa de energia negativa, o que vai acontecer? Né? Pela lei que o semelhante atrai semelhante, vai ter ali então espíritos negativos, sombrios, com energia densa, sugando tudo o que pode, porque falta-lhe conhecimento, falta aprendizado, falta esclarecimento e falta ali então evolução. Indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui os tristes inveterados atraem os familiares desencarnados de mesma condição. É o vampirismo recíproco. Ouça o que eles falam. Então, André quer dizer o seguinte, olha, Alexandre quer dizer o seguinte, olha, André, aqui são familiares desencarnados que estão na mesma vibração deles. Foram atraídos até aqui e aqui permanecem. É um vampirismo mútuo. E por que isso acontece? Ouça, escuta o que eles estão dizendo. Aguçei meus ouvidos e com efeito observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther,
queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegados à velhice sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro, né? O outro idoso que estava ali, reforçava, né? É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa, compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades, os espíritos ali, vestidos em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor, né? Então, ou seja, energeticamente, aqueles que estavam ali abraçando, né, estavam na mesma vibração. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Alexandre fixou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular. De olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite de modo vago, acentuando. Então, veja bem, enquanto os dois idosos estão lá reclamando, lamentando, né? A sobrinha vem com uma palavra positiva, dizendo: olha, embora a gente esteja passando por todos esses problemas, né? Que a gente está passando, olha o que ela fala no final: devemos confiar na bondade de Deus. Ou seja, embora os nossos problemas, nós devemos o quê? Ter confiança. Seguirmos firmes segurando nas mãos de Jesus. Quando ela fala isso, automaticamente ela se afina com André e com Alexandre, que ali então se encontravam. E ela continua: graças à providência, amanheci hoje muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. O como me rejubilaria se pudesse constituir esse sonho de luz. Então, é isso que os espíritos esperam de nós e que Jesus também espera de nós. Que nas adversidades a gente possa ter fé. Que ainda que esteja longe e difícil, a gente pode seguir o quê? Com perseverança, com atitude, com esforço, com trabalho, mas sabendo que tudo que a gente passa, de uma certa forma, tem aprendizado. E que nós não estamos sozinhos. E que a gente precisa continuar a nossa jornada. Independente, como se diz a graça, né? A gente vai empurrando com a barriga, né? Independente da situação que a gente, então, o quê? Vive, né? Porque é difícil, não é fácil, mas ainda sendo difícil, a gente precisa seguir com confiança. Não é proibido a gente falar, né? Porque a gente, é inerente a nós, seres humanos, muitas das vezes, o que? Reclamar, né? Reclamar é muito inerente. E ficar perto de gente que só reclama, misericórdia, né? Pelo menos eu não consigo, né? Mas a gente tem que falar, a gente tem que expressar aquele sentimento, mas ao final a gente precisa ter confiança. A gente precisa estar seguro da nossa fé, a gente precisa estar seguro de que Deus está conosco, de que aquilo vai passar, uma porta vai se abrir, alguma coisa vai acontecer.
e vai melhorar. Nem que seja no nosso desencarne. Né? Porque lembra lá de Valdo, né? Que quando o doutor Bezerra disse para ele de um certo irmão que precisava dele, ele falou, não preocupa não, porque ele vai melhorar. Quando foi no outro dia, Divaldo chegou lá e tinha desencarnado, né? E Divaldo surpreso, mas ele não ia melhorar? Melhorou, né? Viu-se livre do corpo físico, que muitas das vezes é pesado. Chegou ao fim, né? Ainda que a gente não quer, né, o desencarne de ninguém, a gente sabe que todos nós vamos embora. Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos, presumíveis que ali se mantivera em silêncio. A senhora de bom grado comentou, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência e em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me repreender, acolheu-me bondoso e, relatando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim, como um médico abnegado. Inegavelmente levantei-me hoje com outro ânimo. Estejamos conformados, pois Deus nos auxiliará. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com o trabalho honesto. Tenhamos fé e esperança. Então, ou seja, por mais difícil que esteja hoje a nossa situação, né? Essa noite eu fui até um benfeitor. E ele me ouviu e me encorajou. Então, assim, né, que eu conseguir aqui me restabelecer, eu vou ganhar o nosso pão de cada dia, né, com o trabalho honesto. E eu vou começar com esperança e com fé. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos entreolharam-se sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados sem luz, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles, conversar com eles, sondar a eles, né, as experiências. Mas Alexandre logo me disse, seria perder tempo. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. No momento, nosso objetivo é diverso, é outro. O que Alexandre fala para André? Olha, André, você quer se colocar visível aos nossos irmãos para conversar, mas é inútil, meu irmão. E outra coisa, o que nós viemos fazer aqui não foi isso. Nós não viemos aqui encaminhar irmão nenhum. Se você deseja isso, venha em outra oportunidade. E outra coisa, vá você sabendo que aquilo que está ali, intrínseco, entranhado ali há anos, a gente não consegue tirar, levar embora, absorver da noite para o dia. É trabalho árduo, né? Que se faz uma, se faz duas, se faz três, se faz muitas vezes para poder conseguir um ambiente mais puro, mais limpo. Precisamos obter informações sobre Raul. Lembra? Nós viemos aqui para saber de Raul. Então, o que a espiritualidade já nos mostra aqui? Olha, a gente não mete o dedo aonde não é da nossa conta. Nós até podemos vir ajudar numa outra oportunidade, mas agora nós viemos fazer esse trabalho, que é diferente, né, do que o André está indo aí, né, para um outro caminho, né? Além disso, se nos valêssemos da hora a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Ou seja, se a gente parar aqui agora para conversar com eles,
Não vai adiantar nada. Sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a lamentar com a gente aqui da mesma forma que estão lamentando. Eles não vão conseguir enxergar um lado positivo. Eles não vão conseguir ver que eles precisam seguir, e se eles lamentam, eles precisam estar seguros nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, com esperança, com fé, esforçando para que eles então consigam trilhar o melhor caminho, consigam chegar onde precisam chegar e sair dessa vibração densa e pesada que eles se encontram. E revelando o reduzido interesse pela conversação dos encarnados em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguém de nossos irmãos visitadores. O que ele diz com esses irmãos visitadores, né? Algum irmão que ou fica ali por perto, ou visita ali de vez em quando, ou é responsável por aquele lar. Um ser um pouco mais elevado. Então vamos procurar por alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidade de informes iniciais para dar feição imediata ao nosso trabalho intercessório, ou seja, vamos trabalhar em volta, né, do caso Raul, para que a gente talvez possa dar a nossa ajuda que Esther pediu lá. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeição. Então, Alexandre deixa a sala de refeição e vai para outros aposentos. André Luiz vai logo atrás, né? Embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por um espírito de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso ou interpelado, né? Então, provavelmente, igual eu disse, um amigo da família, um espírito que está ali trabalhando no progresso, está ali de uma certa forma, um familiar amigo, mas está ali de forma positiva. O orientador expôs-me com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente conhecer a Raul, ou seja, aquele irmão que estava ali também, falou: não, eu conheço o Raul, de perto. Auxiliara muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele e nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Ele fala: olha, eu já estou aqui há muito tempo, eu conheço o Raul, eu tentei ajudá-lo em outras oportunidades, mas eu nem os amigos conseguiu fazer com que essa ajuda chegasse com eficiência. Nós não conseguimos evitar o suicídio, que foi friamente deliberado. E aí Alexandre fala: suicídio? Procurando se informar de maneira completa. A viúva acredita em assassínio, ou seja, a viúva acredita que ele foi morto por uma terceira pessoa. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz. E no último dia, fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor que tivesse sido, um doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia, indagou Alexandre. Então, olha, esse espírito
esse espírito visitador, vamos chamar ele de amigo, né, da família, e falar, olha, eu tentei ajudá-lo, né, eu conheço ele de longa data. Mas veja, a viúva está completamente enganada. Ele soube burlar direitinho. Ele já maquinava isso há muito tempo. Ele já carregava essa ideia de suicídio com ele, ele já estava tramando a desistência há muito tempo. E nos últimos instantes, ele adquiriu uma arma de fogo, cuidou-se para que as impressões digitais não ficassem na arma, atirou-se contra si e antes do desencarne completo, ele lançou essa arma para longe. E Alexandre perguntou, e você chegou a vê-lo depois, minutos depois? Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo. Quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Como pôde compreender, não nos foi possível arrebatá-lo, ou seja, não foi possível socorrê-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregaram por ali. Então, ou seja, estava sem socorro. E aí, a gente vê mais uma vez a importância do socorrido e do amparado. Esses espíritos de regiões densa e pesada que foram lá, de uma certa forma, buscar, levar, por que conseguiram? Porque Raul estava também numa energia tão densa e tão pesada, e depois daquele ato se sentindo culpado, arrependido às vezes pelo que fez, os espíritos de regiões inferiores, conhecendo desse psiquismo, trabalha de forma com que a pessoa se sinta mais culpada e que acha ser até mesmo merecedora daquela condição que se encontra sendo arrastado e levado para regiões inferiores, né? O instrutor parecia satisfeito com as elucidações. E quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir, né, do visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia atormentava-me o cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa esse bando? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de espíritos delinquentes dedicados à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se preocupe, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios, de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, e em vultuoso número, revoltam-se ao círculo da ignorância, que lhes é própria e constitui as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus
por intermédio de obsediados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiros que pode caracterizar-lhe por longa duração. E assim a gente encerra o nosso estudo de hoje, né? Então veja bem, a viúva que se desdobra e vai junto com Etelvina até Alexandre em busca de uma resposta, acha-se então o quê? Que o marido fora assassinado. E André, junto com Alexandre, já começaram a desatar os nós. E já souberam que ele desencarnou pelo suicídio premeditado de muito e muito tempo. E que ele foi levado por entidades, por espíritos que trabalham nas sombras, que trabalham para o mal, que gostam de afrontar o bem, assim como afrontaram Jesus, e que ai daqueles, né, que permanecem e seguem com eles. São escravos sofredores. Mais uma vez, a importância de um socorrido e de um amparado. Porque nenhum de nós quer ver, né, um espírito, seja ele amigo ou não, dentro dessas condições, né? Alguma dúvida, gente?